terceiro ano, tudo bem com vocês? Meu terceirão do meu coração, como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Tudo tranquilo? Como é que está sendo essa experiência, esses novos estudos que vocês estão pegando? Tudo certo, tudo de boa? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso assunto falando sobre a história da fotografia, beleza? E eu quero que tu acompanhe comigo aí o que a gente vai trocar de informação, beleza? Vamos começar. Bem, vamos lá então, né? Nós temos aqui alguns minutinhos para passar para vocês algumas informações sobre esse assunto que é muito top e provavelmente pode ser que caia no Enem. Por quê? Porque foi por conta da fotografia que hoje nós temos essa imensidade de artes cinematográficas que estão tomando conta aí do mundo inteiro, viu, galera? Uma das artes mais procuradas hoje é a arte cinematográfica. Então, a fotografia teve grande influência nisso daí. Nós falamos na última aula sobre a parte histórica, mostrei para vocês alguns exemplos aí de como que essa fotografia foi desenvolvida. E hoje você vai entender e conhecer também quais estilos começaram a ser criados por conta de pequenas experiências que alguns fotógrafos que até então não eram reconhecidos como artistas, porém eles lutaram e conseguiram conquistar o seu espaço no mercado. Porém, eu gostaria de frisar para vocês que lá na página 22, deixa eu colocar aqui na página 22 para vocês. Você tem aqui, na página 22 da tua apostila, que eu acho interessante eu falar também para vocês, as grandes ferramentas que a fotografia trouxe para a humanidade. Primeiramente, nós temos aqui a imagem de Félix Nadar, ok? Nada mais nada menos, o que ele fez? Ele entrou no balão, né? E aí começou a fotografar muitas imagens que até então eram novas para a sociedade. A sociedade começou a conhecer vários locais diferentes, a imensidade da natureza, a beleza, né, da natureza, coisas que jamais se imaginava. Esse cara conseguiu fotografar através das suas câmeras, tá? Através da sua câmera. Outro ponto importante é esse fotógrafo inglês, né? O que ele fez? Ele montou 12 câmeras em locais diferentes, ok? Montou 12 câmeras e começou a fotografar o movimento das coisas para se estudar. Na verdade, o que ele queria realmente era fazer uma arte fotográfica diferente. Só que futuramente, isso daqui acabou se tornando ali um ponto muito importante para a questão do estudo do movimento. E se vocês pararem para analisar, isso daqui foi o primeiro ponto também muito importante para o grande surgimento do cinema, tá? Então eu gostaria que vocês marcassem o nome desses astros, tá bom? Nós temos aqui o Edward Muybridge e nós temos também o Félix Nadar, que são dois nomes importantíssimos. O que isso trouxe para a arte? Bem, se você analisar, você vai ter aqui essa obra de arte bem aqui no cantinho, que já vai ser uma obra de arte ali do movimento modernista, né? Ou do grandes movimentos de renovação artística europeu, que te lembra um pouquinho, aqui, como vocês podem ver, ó, esta obra. Esta obra de arte, que foi uma pintura, né, feita pelo Marcel Duchamp, digamos assim, que consequência desse estudo da fotografia, tá certo? Então eu quero que vocês marquem essas informações aí, porque isso foi bom, gente. Foi maravilhoso, porque isso trouxe grandes inovações para a nossa sociedade. Inclusive, meio que de uma forma irônica, né? Duchamp fez essa pintura aqui, e essa pintura é conhecida como uma das primeiras do movimento futurista, né? Que tem a ver com movimento, velocidade, pressa, tá, gente? Então eu gostaria que vocês se atentassem para essa informação. Agora você vai ter aqui o mapa mental, né? Esse mapa mental está disponível lá no SPE, você pode ter acesso a ele. Nesse mapa mental tem alguns áudios também aí que são bem interessantes de você ouvir, já para fortalecer os teus estudos, tá bom? Então você tem aqui esse pequeno resumo, 3 pontos importantes para o teu estudo da história da fotografia. Primeiro, ela surgiu no início do século XIX, ok? Próximo, era experimental e com o tempo substituiu os retratos pintados mais tradicionais, como eu falei para vocês. Ela trouxe-se uma evolução nessa parte artística de produção de imagens, porque era um pouco mais rápido. Claro que trouxe choque para os pintores, sim, claro.
né? Como qualquer pessoa que produz uma arte, e aí chega uma outra pessoa e cria algo muito mais rápido, né? Que provavelmente ganharia mercado. Houve sim aquele medo, mas depois os próprios pintores utilizaram a fotografia para produzir suas obras, e vocês vão ver isso já já. Pintores e escultores passaram a fazer experimentos como esboços e referências para o processo criativo, ou seja, bastava que eles tivessem aquele esboço fotográfico para produzir as suas obras. Muitos artistas daquela época, muitos modelos daquela época fizeram isso, adquiriram essa nova tendência, faziam fotografia e depois davam para o seu pintor preferido, ali, o pintor de mais renome, fazer a sua obra. Tinha muito a ver, né? Quem tinha condições era bastante fã de arte, e isso dava até um pouco mais de nome para as pessoas que faziam parte da alta sociedade, ok? Vamos agora continuar em frente. Eu espero que vocês tenham feito a tarefa que eu pedi para vocês, que está na página 21 da produção artística, porque isso eu vou cobrar de vocês, gente. É importante que vocês tenham feito essas tarefas aí, tá? Quando chega agora na fotografia moderna, a partir já de 1900, vocês vão ter algumas tendências artísticas que passaram a surgir nesse momento em relação à fotografia. Alguns grupos de fotógrafos começaram a se identificar com alguns assuntos diversos, e sendo assim surgiu alguns grupos de fotógrafos. É importante que vocês também memorizem isso. A primeira que nós vamos falar é sobre Dorothy Lange, que nós vamos falar agora na sua apostila, lá na sua página 23. Vamos lá na apostila agora, rapidinho. Você tem aqui agora o grande registro dessas imagens que foram muito importantes para o desenvolvimento artístico e cultural da nossa sociedade. Primeiro estamos falando da artista, da fotógrafa chamada Dorothy Lange, tá? A partir de 1990, quando a Kodak começou a produzir em massa grande numerosidade de máquinas fotográficas, né, com aquele dito slogan: não, vocês fazem a foto e deixam o resto com a gente. Ou seja, ela queria de alguma forma prender o fotógrafo à empresa, né, a própria indústria. Por quê? Porque o fotógrafo não teria como imprimir as fotos, né? Já pensou isso daí? Então, o slogan que ela criou: você bate a foto, deixa o resto com a gente. Sendo assim, muitos fotógrafos conseguiram adquirir a máquina e começaram a andar pelo mundo aí, e naquele momento era um momento que vivia uma crise, né, por conta da crise econômica e tal. Então, essa fotógrafa Dorothy começou a fotografar ali as pessoas em seu sofrimento diário. Isso daí ganhou o mundo e, enfim, trouxe para ela até um grande nome, porque ela passou a registrar esse tipo de fotografia, tá? É uma fotografia documental até então. Se você parar para analisar, não tem tanto a ver com a própria arte da apreciação. Porém, mostra o que? A realidade dos fatos. O povo estava sofrendo. E é importante que a gente também tenha esse ponto de vista aí, ó. Vamos dar uma lida aqui no nosso segundo parágrafo rapidamente, ó. Nos Estados Unidos, na década de 1930, havia grupos de artistas interessados em capturar imagens que privilegiassem críticas sociais, ou seja, o que a sociedade estava vivendo naquele momento, o que a sociedade estava sofrendo naquele momento. E a fotógrafa estadunidense Dorothy Lange, eu quero que tu marque esse nome aí, Dorothy Lange, bem aqui, ó. Marca, por favor, bem aqui, deixa eu botar pro meu cantinho. Bem aqui, ó, Dorothy Lange, inspirada fortemente pela crise econômica causada pela Grande Depressão, fez sensíveis imagens de pessoas sem emprego e moradia. Gente, isso daqui foi um choque para a sociedade. Pessoas estavam na rua, não tinham onde morar, não tinham o que comer, tá? Então isso daqui foi um choque demais. E é importante que a gente anote essas informações aí, porque isso pode ser que caia em prova, sim, ok? E sendo assim, ela começou a fotografar esse tipo de imagem, dando início ao surgimento da fotografia documental. Fotografia documental, Dorothy Lange, ok? Próximo fotógrafo que nós temos, Ansel Adams. Nós temos o Ansel Adams como fotógrafo que começou a viajar pelo mundo e mostrar também, da mesma forma que Félix Nadar fez. Agora, esse grupo de fotógrafos que era liderado por Ansel Adams fotografava imagens muito maiores,
com maiores dimensões, e eles tinham uma regra, eles faziam de tudo para não usar tantos efeitos nas fotografias, eles queriam mostrar a fotografia natural do jeito que ela era, por enquanto em preto e branco, só que era sem nenhum tipo de película ou coisa assim, tá bom? Ali, características das fotografias de Ansel Adams: fotografar a natureza, ok? Sendo assim, ele deu ali o início ao estudo artístico de grandes descobertas também para o mundo. O mundo começou a conhecer grandes paisagens e, enfim, claro que a fotografia, a partir desse momento, só foi ganhando mais peso, e isso trouxe um grande nome para esses fotógrafos, tá? E o último que nós vamos falar hoje é do Henri Cartier-Bresson. O Henri Cartier-Bresson foi o homem, o astro do jornalismo. Ele foi o cara que começou a fotografar as coisas no momento em que elas aconteciam, tá? O que ele queria literalmente era mostrar também a realidade sem nenhum tipo de imitação. Ou nós temos aqui Henri Cartier-Bresson, foi conhecido na história da fotografia como um fotógrafo que capturava o momento decisivo, tá? Momento decisivo. Você tem aqui embaixo uma fotografia maravilhosa dele, né? Que se tu parar para analisar, ela não é assim, digamos que artisticamente tão perfeita. Só que analisando os fatos da fotografia, você vai ter vários pontos de vista. Primeiro, nós temos aqui a simetria, né? Espelhado na água. E você vai ter aqui no cantinho uma divulgação de um cartaz de um circo, a qual você está vendo aqui pessoas que estão dando grandes saltos. E foi um momento decisivo ao qual esta outra pessoa também estava dando um salto. E isso ficou registrado. Olha só, quando você começa a analisar por esse outro ângulo, né, por esse outro pensamento, a foto já fica muito mais admirável, né, já fica muito mais interessante. Alguns fotógrafos também acompanharam, né, Bresson. Entre eles nós temos Robert Capa, William Valverde, David Simon. Eles criaram uma agência, né, a agência Magnum, precursora na valorização da arte fotográfica, ao preconizar que o artista deveriam escolher seus temas de trabalho. Ou seja, o artista naquela época ele era preso. Primeiro que não tinha como a pessoa manter uma arte que era um pouco caro, né? Porque para você ter uma câmera fotográfica era caro. Não tinha como você, digamos assim, utilizar de todas as ferramentas se você não tivesse uma condiçãozinha ali básica, né? Então, os fotógrafos eles eram praticamente obrigados a trabalhar para empresas. Ou seja, a empresa determinava, você vai trabalhar com esse tipo de fotografia. Enfim, ele não exercia ali, digamos assim, a sua arte, tá? Ele não conseguia ter liberdade para exercer a sua arte. Sendo assim, essa agência Magnum aí deu essa liberdade para esses artistas, porque a partir do momento que houve esse investimento aí e essas fotos ganharam o mundo, várias pessoas começaram a pagar por essas fotos, entenderam? Então, por conta disso, essas fotografias ganharam grandes nomes e claro que eles conseguiram ganhar uma graninha ali suficiente para manter a sua arte, ok? Tranquilidade pura. Então, Henri Bresson foi o homem que deu ali o primeiro pontapé para o surgimento do tipo de arte chamado arte jornalística ou fotojornalismo, ok? Tudo certo até então com vocês aí? Então eu vou deixar para vocês agora alguns vídeos que mostram um pouquinho sobre as obras de arte desses artistas aí, porque agora sim são artistas, né? As fotografias que eles registraram e um pouquinho ali do que isso ganhou e transformou o mundo nessa época, beleza, pessoal? É um assunto bem legal. Quando você busca pelo conhecimento, você tem sede do conhecimento, não existe nenhum assunto que venha a ser de uma forma pesada. Tudo se torna legal de entender, tudo se torna importante, tá bom? E vocês são alunos do terceiro ano e vocês têm que estar preparados para esse tipo de assunto. Caso isso apareça de repente no Enem, vocês estarão preparados, certo? Então eu fico por aqui, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Façam as tarefas que foram pedidas no grupo aí para que vocês tenham o melhor desenvolvimento e aproveitamento das aulas, certo? Muito obrigado e até a próxima. Falou!